Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Muito prazer, eu sou a Fernanda, gestora de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas e também em pedagogia empresarial e educação corporativa. Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, onde a gente fala sobre vida pessoal, profissional, mundo de trabalho. É um prazer te ter aqui. E aí, vamos para o novo episódio? Na sua carreira, você está no volante ou no banco de trás? E para pensar, muita gente acha que está dirigindo e conduzindo a própria vida, mas, na verdade, está apenas sendo levado pela maré. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre um inimigo silencioso que destrói sonhos e corrói o potencial, que é simplesmente a passividade na carreira. E um contexto rápido, tá, sobre isso. Você precisa entender e ter clareza como é importante sair do piloto automático profissional. Bom, não é apenas não tomar decisões e apenas aceitar o que vier, mas é aprender que você precisa se posicionar e não só ficar aguardando reconhecimento ou aplauso, mas também entender que as insatisfações, elas precisam te levar para um outro lugar. Para pensar. Existe um profissional que está lá trabalhando há 5, 10 anos no mesmo cargo, reclamando, mas nunca se candidata a oportunidades, nunca olha outras possibilidades além daquela que está ali há tanto tempo. E além disso, espera que a empresa desenvolva sua carreira sem buscar o desenvolvimento próprio. Espera o tão famoso plano de carreira, que é quando você espera que uma empresa ou seu chefe desenhe aquilo que tem que ser feito por quem? Por você. Simplesmente por você. É você que precisa entender aonde você deseja chegar, o que você deseja realizar e não ser passivo na sua carreira. Se eu fosse te perguntar agora, se você hoje está onde você está porque você escolheu ou porque deixou simplesmente as coisas acontecerem, o que você me responderia? E é preciso entender o porquê que a passividade ela então acontece. Tantas vezes a gente espera uma receita de bolo de então o que fazer, para onde devo ir, com o que eu devo trabalhar, se eu vou empreender, o que eu devo fazer, e a gente espera respostas prontas. A gente está evitando se envolver, seja com os outros, seja com a gente mesmo. A gente está evitando buscar dentro da gente as respostas que a gente necessita. Por isso que existem inúmeros casos da própria inteligência artificial tratando ali alguém como se fosse um terapeuta, mas não que verdadeiramente seja, porque não é um terapeuta, mas simplesmente porque as pessoas estão querendo respostas prontas, textos prontos, para simplesmente terem de forma automática o que elas precisam fazer. E não é bem assim. Na vida a gente precisa experienciar. E só quando a gente tem coragem para entender o poder de uma experiência é que a passividade ela deixa de se instalar. E aí, se a passividade está se instalando na sua vida e você sente que não está tomando as rédeas da sua vida, pode ser que você tenha permitido algumas coisas, como simplesmente estar numa zona de conforto, que é quando você tem medo de mudanças, você até quer, mas você tem medo e você então se aprisiona nesse medo. É também quando você está com excesso de comparações. Então você se compara tanto e olha tanto para o caminho dos outros que esquece como é a sua própria vida e como você gostaria que ela fosse. Além disso, existe também um ponto muito importante, que é a falsa segurança. Achar que essa estabilidade ela nunca vai mudar. E na verdade não é bem assim. As coisas mudam o tempo todo, mas o quanto você está disposto para realmente fazer diferente e perceber que a sua vida, a sua carreira pode muito mais. E além disso, a questão da tecnologia e da distração. Por vezes a gente está vivendo no automático, mais conectada às telas do que a gente mesmo, e na verdade parece que a passividade ela começa como um cochilo, quando você acorda,
já se passaram 5, 10, 15, 20 anos. E aí parece ser mais fácil cair no muro de lamentações, de reclamações, dizendo que sempre foi assim, as coisas não mudam. Mas será que as coisas não mudam? Ou será que é você que não colocou um plano em ação e buscou se desenvolver de uma outra forma? Existem, claro, várias consequências quando a gente então opta pela passividade. Quando a gente fala, vai ser assim, esse é o meu máximo, quando na verdade é o seu mínimo, ou quando você não tem a coragem então de colocar a mão na massa e tentar fazer diferente. Por exemplo, quando você começa a entender que há uma desconexão daquilo que você faz com os seus sonhos, que não tem nada a ver, que na verdade parece que você quer ir para a direita e os seus sonhos também querem ir para a direita, mas a vida que você está levando profissional te faz ir para a esquerda. E aí vem o sentimento de frustração que se acumula a cada vez que o tempo passa. E além disso, você vai vivendo uma história que é mais adaptada do que real, como um profissional que recusou desafios porque simplesmente viu outras pessoas construindo seus sonhos e fazendo da sua carreira um grande sucesso. Mas nada disso está perdido. É possível sim sair da passividade, desde que você tenha coragem e queira sair e virar a chave. Até porque o oposto da passividade não é a impulsividade, mas é ainda assim você sair dessa passividade com consciência, entendendo que você vai precisar ter algumas atitudes mais fortes, mais firmes, que te levem para um outro lugar. Por exemplo, se você tiver cada vez mais clareza de onde você quer chegar, tendo as suas próprias respostas, fazendo as suas próprias reflexões, cada vez mais você vai entender que há necessidade de virar a chave. Se você buscar cada vez mais aprendizado, você vai entender que tem muito mais a desenvolver e crescer do que aquilo que parece ter aprendido até o momento. Além disso, se você perceber que dá para se envolver muito mais com as pessoas que passam pela sua vida, você vai passar a construir redes de conexões mais verdadeiras, se conectar com pessoas que podem trazer também mais clareza e mais consciência para essa nova jornada. E se você também aprender a se posicionar e se comunicar com mais valor, sem dúvida, você vai seguir virando a chave e vai sair dessa passividade como, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, nada muda, as coisas não mudam, sempre está assim, sempre foi assim, e ainda assim é algo que não te deixa feliz ou satisfeito. E aí, você sabe responder em uma frase por que então que alguém deveria te promover ou mudar a sua jornada? Se você não sabe responder, a gente tem muito trabalho a fazer. Porque para pensar, se nem você sabe o que te levaria para uma próxima fase e nem você consegue reparar as habilidades e as competências que você tem para ir para um próximo nível, é um sinal de atenção. E ainda tem um ponto, muito importante dessa questão da passividade. Talvez você não esteja tão satisfeito assim. E talvez você ainda também não tenha tanta certeza do porquê parece tudo ser bom para ir para um próximo nível, mas ainda assim não acontecer. E aí você precisa também das estratégias para sair dessa passividade e ter então uma autoanálise mais honesta, de entender então o que você realmente quer. E não deixe nunca essa resposta na mão de uma outra pessoa. É você que precisa de fato autoanalisar-se e entender o que você realmente quer e também o que você não quer de forma alguma. Claro que também dá para desenhar um plano de desenvolvimento pessoal e você ter então metas de curto, médio, longo prazo que te façam ir cada vez mais para um próximo nível, tendo assim ações mínimas que sejam ali diárias, não esperando por grandes momentos para tomar alguma atitude, para ter alguma ação. E não deixe também de buscar projetos, desafios, novas responsabilidades, se expor de forma mais intencional para que seja visto, reconhecido e que busque então esse mérito de ir para um próximo nível.
Mas esse mérito de ir para um próximo nível não tem que ser apenas a decisão de uma outra pessoa, seja o seu chefe, seja a empresa que você trabalha, mas sim a certeza de que você está evoluindo e crescendo. E aí, peça feedback a pessoas do seu redor, do seu convívio, pessoas que estão ali todos os dias vendo você trabalhar. E aí pegue então papel e caneta e comece a ter decisões do que você tem adiado na sua carreira, o que precisa melhorar, o que então não tá tão bom assim, ou o que você precisa valorizar mais, para que então você comece a dar os passos que te levem para esses sonhos e para que te levem para essas novas decisões. As empresas, elas podem até oferecer oportunidades, mas ninguém mesmo vai cuidar da sua carreira como você mesmo pode cuidar. E aí é muito doído ouvir de algumas pessoas que sempre esperam que a empresa monte o tal do plano de carreira, como eu mencionei. Na verdade, esse é um plano que tem que ser desenvolvido por você. Além disso, para pensar. A diferença que existe em você ser um verdadeiro protagonista da sua carreira do que você ser simplesmente conduzido por outras pessoas. Você precisa cada vez mais alinhar os seus valores e reforçar que a passividade ela não é a culpa da empresa, mas ela é uma escolha diária de quem simplesmente está no volante, que é você. Então, que você consiga também tirar o peso desse momento e que por mais que aí dentro de você veja essa necessidade de mudar, de melhorar, de virar a chave, tenha certeza de que isso está nas suas mãos e é só você que pode então fazer isso acontecer. Mas reconheça verdadeiramente aquilo que ainda precisa ser desenvolvido. Saia mais do mesmo. E tenha certeza de que quanto mais você diz que as coisas não mudam ou que sempre foi assim, mais você volta 3 casas. Porque dá para olhar adiante de uma forma diferente, com mais esperança e verdade, do que ficar olhando para trás para tudo aquilo que já foi, para reclamações que te travam e que, ao invés de te ajudarem a encontrar soluções, te projetam mais medos, mais inseguranças e adiam quem você nasceu para ser. E aí, o que você precisa também lembrar é que carreira é uma responsabilidade individual e que a sua carreira é responsabilidade sua, extremamente sua. E que a passividade, ela custa caro, mas ainda dá tempo de mudar. E aí você pode passar os próximos anos reclamando ou você pode passar construindo aquilo que você quer e aquilo que faz mais sentido para você. A escolha sempre vai ser sua. Mas você precisa entender que no jogo da sua carreira não existe um placar que seja garantido, mas existe um lugar que só você pode ocupar. E isso ninguém pode tirar de você. Esse lugar é seu, que é o lugar de protagonista. Então, que você saia dessa passividade, achando que sempre foi assim, culpando as empresas que já passou, a empresa que está, as pessoas que te coordenaram, a sua família, as pessoas que projetaram sonhos em você, as coisas que você foi vivendo para trás e que você consiga olhar adiante. A partir de agora, com mais esperança, com mais certeza de que dá para desenhar sim um novo presente e um novo futuro. A partir do momento que você escolhe a si mesmo e escolhe sair da passividade e escolhe mudando, construindo, fazendo a diferença na sua própria jornada profissional. E aí, fez sentido para você o episódio de hoje? Quantas vezes a gente então se depara tendo passividade quando a gente precisa trabalhar cada vez mais com agilidade, força e confiança. Se esse episódio fez sentido para você, aproveita para compartilhar com as pessoas que você acha que tem que deixar de ser passivo e começar a ser mais ativo, colocando sonhos e planos em ação e fazendo acontecer. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Aproveite também para comentar o que você achou desse episódio, seja aqui no Spotify, seja lá no Instagram, @fernandasteven.rh. Vou adorar falar com você. Boa semana e até a próxima segunda.